Vamos aguardar alguns entrarem, só um pouquinho. Bem, vamos começar. E as pessoas vão entrando aos pouquinhos. E até porque essa live fica gravada, então não queremos demorar muito ao começar o vídeo. Vamos lá. Números 29. No primeiro dia do 7º mês, convoquem uma reunião sagrada e não realizem serviço algum. Nesse dia, vocês tocarão as trombetas. Como aroma agradável ao Senhor, ofereçam um holocausto de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para o novilho, preparem uma oferta de cereal de 3/10 de efa da melhor farinha amassada com azeite. Para o carneiro, 2/10 de efa. E para cada um dos 7 cordeiros, 1/10 de efa. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês, além dos holocaustos mensais e diários, com as ofertas de cereal e com as ofertas derramadas, conforme ordenadas. São ofertas preparadas no fogo, de aroma agradável ao Senhor. No 10º dia desse 7º mês, convoquem uma reunião sagrada. Vocês se humilharão e não realizarão serviço algum. Apresentem como aroma agradável ao Senhor o holocausto de um novilho, de um carneiro e de 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para o novilho, preparem uma oferta de cereal de 3/10 de efa da melhor farinha amassada com azeite. Para o carneiro, 2/10 de efa, e para cada um dos 7 cordeiros, 1/10 de efa. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado para fazer expiação e do holocausto diário com a oferta de cereal e com as ofertas derramadas. No 15º dia do mês 7º, convoquem uma reunião sagrada e não realizem serviço algum. Celebrem uma festa ao Senhor durante 7 dias. Apresentem a seguinte oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor: um holocausto de 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para cada um dos 13 novilhos, preparem uma oferta de cereal de 3/10 de efa da melhor farinha amassada com azeite. Para cada um dos carneiros, 2/10 de efa. E para cada um dos 14 cordeiros, 1/10 de efa. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto diário com a sua oferta de cereal e com a sua oferta derramada. No 2º dia, preparem 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e ofertas de cereal, de acordo com o número ordenado. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No 3º dia, preparem 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros,
preparem ofertas derramadas e ofertas de cereal, de acordo com o número ordenado. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No quarto dia, preparem 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e ofertas de cereal, de acordo com o número ordenado. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto diário com a sua oferta de cereal e com a sua oferta derramada. No quinto dia, preparem 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e ofertas de cereal, de acordo com o número ordenado. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No sexto dia, preparem 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e ofertas de cereal, de acordo com o número ordenado. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No sétimo dia, preparem 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e ofertas de cereal, de acordo com o número ordenado. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No oitavo dia, convoquem uma assembleia e não realizem serviço algum. Apresentem uma oferta preparada num fogo, de aroma agradável ao Senhor, um holocausto de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para a oferta de novilho, do carneiro e dos cordeiros, preparem ofertas derramadas e ofertas de cereal, de acordo com o número ordenado. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta derramada e com a oferta de cereal. Além dos votos que fizerem e das ofertas voluntárias, preparem isto para o Senhor nas festas fixas, os holocaustos, as ofertas derramadas, as ofertas de cereal e as ofertas de comunhão. Moisés comunicou aos israelitas tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Olá, Érica, tudo bom? E todos que estão acompanhando a gravação, vamos falar um pouquinho sobre Números 29. Assim como Números 28, nós temos aqui uma rememoração das festas e dos rituais feitos pelos israelitas, que o Senhor tinha ordenado ao seu povo ao longo da sua trajetória, caminhada no deserto, né? Deus já tinha dado essa ordem, já tinha instruído para eles celebrarem algumas festas, alguns rituais, e que tinham um propósito específico para cada uma delas. Porém, aqui está tendo uma nova ordem, uma nova instrução nesse sentido, porque, como nós falamos ontem, está trocando a geração, né? A geração primeira já está praticamente toda morta, e a nova geração não ouviu diretamente essas instruções. Então, Deus instruiu Moisés aqui para estar relembrando e reafirmando a necessidade deles praticarem esses sacrifícios e realizarem essas festas sagradas. E o que acontece? Ainda que a gente não vá relembrar o significado de cada sacrifício, cada um tem um significado diferente, e também nem dar muitos detalhes sobre cada uma das festas, pois já falamos sobre isso lá no livro de Levítico, eu quero relembrar rapidamente com vocês, então, as que são mencionadas aqui, tá bom? Aqui vai falar de 3 festas, e as 3 acontecem no mês 7º do calendário judaico, que é o mês de Tishrei. Tá? Não sei se minha pronúncia é a certa, mas é Tishrei. Eu acho que é mais ou menos isso, tá bom? E
esse mês é um mês muito importante, porque 3 festas ou 3 rituais ali eram feitos nesse mesmo mês. A festa das trombetas, também que tem um outro nome que agora eu não estou localizando onde eu escrevi. Tem a festa da expiação, que essa eu lembro o nome, chamada de Yom Kippur. E também, a festa dos tabernáculos, também chamada de Sukkot, tá bom? Então a gente vai falar sobre esses 3 aqui, essas três festas / dias sagrados que Deus instituiu aos israelitas, né? Que até hoje são celebradas pelos judeus, né? Então vamos lá. A festa dos tabernáculos, vamos falar rapidamente dela. Botei meu esboço aqui no computador hoje, está sendo mais difícil, tenho que imprimir isso aqui para me facilitar, para eu lembrar. Bem, a festa dos tabernáculos, não, me perdoem. A festa das trombetas, que é a primeira, ela acontece no primeiro dia do 7º mês, né? Que é esse mês que eu falei que é de Tishrei. Ela é uma conclamação do povo para o dia da expiação, que é o Yom Kippur, que se seguiria nos dias seguintes. Então, na verdade, essa festa das trombetas, onde trombetas eram tocadas e o povo era chamado ao arrependimento e a uma preparação do seu espírito diante de Deus para o dia da expiação, ela fala sobre a preparação do nosso coração diante de Deus para que nos arrependamos, para que reflitamos sobre as nossas atitudes, para que a gente possa realmente rever todo o nosso ano, tudo que nós fizemos, né, que é uma mudança de período, e para o dia da expiação, que era um dia anual, e eles então refletem sobre tudo que eles viveram e para colocarem diante de Deus realmente alguma questão que não tenha sido levada, algum pecado que não tenha sido confessado, a fim de que o Senhor venha a perdoar e trabalhar em seus corações, né? E isso possa ser levado também ao sumo sacerdote, que era um representante de Deus e um intermediário entre o povo e Deus naquela época. Então essa celebração, né, da festa das trombetas, em que no primeiro dia do mês trombetas eram tocadas, era uma convocação solene para que todos se arrependessem, para que todos se voltassem para o Senhor, para que todos refletissem sobre suas vidas e corrigissem a sua caminhada, a sua vida espiritual, né? Ao mesmo tempo a gente vê que Cristo, ele é aquele que nos chama, nos convoca ao arrependimento, né? O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado e nos prepara o nosso coração para que, pela fé em Jesus, possamos realmente ter nossos pecados expiados, né? Possamos realmente sermos libertos, né? E aceitos por Deus. Então o Espírito Santo é esse que confirma a obra de Cristo em nossos corações. Então essa festa das trombetas fala sobre isso, e embora depois da vinda de Cristo essas festas não tenham mais a necessidade de ser feitas como uma instituição para todas as pessoas, né, a gente entende que o princípio para o qual ela aponta, que é o princípio do arrependimento, ele continua válido para todos nós, porque nós ainda pecamos e precisamos nos arrepender, nos voltar para Deus de forma sincera. O próximo dia desse mês de festas, né, de celebrações, é o dia da expiação, né, também chamado de Yom Kippur. E ele ocorre no 10º dia desse 7º mês de Tishrei. Então o primeiro dia é um dia de convocação, é um dia de trombetas serem soadas, do povo se arrepender dos seus pecados.
O dia da expiação é um dia de jejum, em que eles estão se consagrando a Deus, é um dia deles se humilharem diante de Deus, e onde os pecados do povo, eles são simbolicamente levados pelo sumo sacerdote, que era o intermediário, o representante de Deus no meio do povo, para o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar mais isolado dentro do tabernáculo. O tabernáculo foi instituído por Deus para que as pessoas tivessem ali ele como a própria presença de Deus no meio do povo. Então, o tabernáculo ele era uma tenda grande que era colocada no meio do acampamento, e ali as pessoas elas reconheciam que Deus estava no meio delas. E ali era feito sacrifício pelos pecados do povo, eram feitos sacrifícios para a consagração do povo a Deus, eram feitos sacrifícios em gratidão e louvor pelas bênçãos do Senhor. E aqui no dia da expiação, o sumo sacerdote ele entra no Santo dos Santos, que é o lugar mais isolado dentro do tabernáculo, dentro da tenda, e esse lugar, Santo dos Santos, era o lugar mais sagrado que existia. Esse lugar representava, de fato, a habitação de Deus. Era onde ficava a Arca da Aliança, as tábuas da lei, o cajado que Moisés usou para abrir o Mar Vermelho. Era um lugar extremamente especial e Deus instituiu que fosse feito dessa maneira. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava nesse lugar para clamar por perdão dos pecados do povo, fazer propiciação pelos pecados do povo. Essa palavra propiciação ela vai aparecer outras vezes, inclusive no Novo Testamento, para falar do que Jesus fez por nós. Propiciação significa perdão de pecados e aplacamento da ira de Deus, porque a ira de Deus estava voltada contra os pecadores por conta da nossa injustiça, dos nossos pecados. Porém, através da obra de Cristo, nós fomos perdoados, fomos reconciliados e a ira de Deus foi aplacada. Então, o nome disso é propiciação. Naquela época, ainda Jesus não tinha vindo, Deus permitia que a propiciação fosse feita desse modo, através do sumo sacerdote. Havia também os sacrifícios, que eram diários, semanais, mensais, os holocaustos, tudo isso para propiciação. Mas tinha esse dia específico aí, uma vez por ano, em que ele entrava no Santo dos Santos para aclamar. E tem um detalhe, se o sumo sacerdote entrasse indignamente nesse Santo dos Santos, ele era fulminado na hora, porque ali era a própria presença de Deus e ninguém pode entrar de qualquer jeito na presença de Deus. E naquela época havia ainda uma consciência mais nítida disso, porque Deus estava ensinando para eles princípios, como o princípio da reverência, e o exemplo tinha que partir do próprio sumo sacerdote. Então, ele não poderia se apresentar a Deus de qualquer forma. Então, o dia da expiação era esse dia aí de pedido a Deus de perdão através da figura do sumo sacerdote. E esse dia enfatizava a gravidade do pecado, e a necessidade de reconciliação com Deus. A gente vê nesses ritos, nessas festas, vários simbolismos, para que o povo pudesse estar se lembrando de que Deus estava no meio deles. Isso era bom, isso trazia prosperidade, isso trazia livramento, isso trazia companhia, isso trazia segurança, mas também trazia um peso de responsabilidade deles não agirem conforme lhes convinha. Eles tinham que agir em santidade, tinham que se arrepender dos seus pecados, tinham que depender de Deus e clamar a Deus como aquele que sustenta a própria vida, e a vida não está nas mãos deles, está nas mãos de Deus. Eles tinham que reconhecer isso. Não podiam desobedecer a Deus, e se desobedecessem precisavam pedir perdão a Deus. À luz do Novo Testamento, a gente vê que Cristo ele é esse sumo sacerdote definitivo. E ao mesmo tempo que ele é o sumo sacerdote, ele é a própria oferta, ele é o próprio cordeiro sacrificado para o perdão dos nossos pecados. Então, por que a gente fala que ele é o sumo sacerdote? Porque a Bíblia fala isso, porque ele é a ponte entre nós e o Pai.
né? Ele se coloca nesse lugar, mas de forma definitiva, de maneira que a gente não precisa mais fazer sacrifícios e nem de um intermediário humano para nos aproximar de Deus. Jesus foi esse intermediário definitivo e o próprio sacrifício para perdão dos pecados de todo aquele que crê. E por fim, no 15º dia desse mês, nós temos a festa dos tabernáculos, também chamada de Sukkot. Ela tinha como propósito a celebração da provisão divina, né? Ao final de um período de colheitas, havia ali uma celebração por tudo que o Senhor tinha dado, por toda a provisão material mesmo, e também pela companhia e provisão do Senhor no deserto. Por isso que Deus fala que nessa festa dos tabernáculos, que durava 8 dias, eles tinham que habitar em cabanas feitas de folhagens, e para lembrar que o Senhor os tirou do Egito e os levou como peregrinos no deserto. Então, ainda que eles já tivessem casas melhor instaladas, já tivessem outra estrutura, eles tinham que, durante esses dias, habitar em cabanas feitas de folhagens para lembrar de toda essa trajetória, de tudo que o Senhor tinha feito até aqui por eles. E até hoje, gente, tem muitos judeus que comemoram a festa dos tabernáculos, ela é comemorada, e eles mesmo tendo mansões, casas, tendo uma estrutura, né, moderna, eles vão para cabanas e ficam nesse período para lembrar das suas origens, para lembrar do que o Senhor fez por eles no deserto, livrando eles da escravidão e conduzindo eles à terra que o Senhor tinha prometido. Essa festa, né, ela começava com um dia de descanso e terminava com um dia de descanso, mostrando que, no final das contas, é o Senhor que faz por nós, é o Senhor que está conduzindo as nossas vidas e o nosso descanso está nele. Mas, ao mesmo tempo, era uma festa de muita celebração, de muitas danças, de muita alegria, enfatizava a alegria da presença de Deus no meio deles, né? A Deus habitando no meio deles. Hoje nós vemos que Cristo, ele é o cumprimento dessa festa, porque ele é Deus habitando entre nós. Alguns teólogos vão falar que ele tabernaculou entre nós, né? Porque se antes era um tabernáculo no meio do povo, hoje nós temos Cristo no meio da igreja. Temos a presença de Jesus, Jesus se fez homem, se tornou um de nós, está vivo para sempre, e ele habita no meio de nós. E isso também aponta para o que Jesus fará, né, no futuro escatológico, né, no final de todas as coisas, onde ele habitará e reinará conosco plenamente para todo sempre, né? Então é isso, esse texto, embora não fale, não explique, né, a gente vai ver essas explicações quando as festas foram instituídas lá atrás. A gente vai entender também pelo contexto, mas ele nos aponta várias coisas, né? E Deus está aqui reafirmando esses princípios para a segunda geração de israelitas, essa geração que entraria na Terra Prometida. Então vamos lá, relembrando santidade de Deus, tá? A necessidade de pedir perdão, de se arrepender dos seus pecados, da expiação, que aponta para a nossa necessidade de Cristo, perdoando nossos pecados, a centralidade de Deus na vida, assim como o próprio tabernáculo no meio do povo. Cristo precisa habitar, estar no centro da nossa vida, e também a alegria, a gratidão, a dependência de Deus, lembrarmos de onde Deus nos tirou e para onde Deus está nos levando. Isso deve também aquecer nossos corações hoje e todos os dias. Sempre gratidão, sempre alegria nele por tudo que ele fez e tem feito por nós. E é isso. A explicação desse capítulo é essa. Se alguém tiver alguma pergunta, tiver algum comentário para fazer, vi que a Tari entrou também, seja bem-vinda. Podem fazer. Podem falar alguma coisinha. Alguém tem algo a comentar? Eu fui objetivo porque tem capítulos que a gente lê e a gente acaba sendo mais objetivo mesmo, ou então trazem conteúdo que a gente já falou
em outras lives ou em outros textos, né? E apenas ele está repetindo, né? Está trazendo novamente os mesmos princípios, ou relembrando algo que já foi instituído no passado. Então vamos ver aqui. Então, mesmo após a vinda e morte de Jesus, as festas continuaram. Sim, porque muitos judeus, por dois motivos. Um, que muitos novos cristãos judeus que se converteram ainda mantiveram durante um bom tempo as suas celebrações, porque era uma tradição muito forte e eles mantiveram essas celebrações. Aos poucos, os cristãos foram entendendo que Cristo já era o cumprimento para o qual essas festas apontavam. Ele já era o próprio significado das festas, e o que ele fez por nós e o que ele instituiu em termos de lembrança, como a ceia, como o batismo, já supria tudo que essas festas buscavam trazer de reflexão e de significado. Mas, como povo, eles tinham um apreço e também, assim, essas festas realmente lembravam feitos e atitudes de Deus para com eles, e celebrá-las era continuar reconhecendo isso. Mas aos poucos a igreja, os mesmos judeus convertidos muitos deles foram abandonando a prática das festas e outros mantiveram. Mas além disso, nós sabemos que boa parte dos judeus, eles não reconhecem Jesus como Messias, eles não identificaram Jesus como Messias, porque boa parte deles estava esperando um Messias humano, meramente humano e líder político, que os libertaria do Império Romano, que daria a eles paz, prosperidade, né, paz militar mesmo, prosperidade. Então, eles continuam celebrando, né, muitos deles continuam celebrando ainda na expectativa do Messias vir, né, e não entendendo que Jesus foi esse que já cumpriu esse tipo de lei, que já encerrou e deu sentido suficiente para tudo que essas festas apontavam. Deu para entender? Ou foi um pouco confuso? Então, por esse motivo, as festas elas continuaram. Ok? Então, beleza. Olha, vamos então encerrar nossa live. Amanhã estaremos juntos às 10 horas da noite novamente, tá bom? Não, aliás, amanhã, gente, Érica, eu não tenho certeza se eu vou conseguir fazer a live, porque eu tenho um aniversário, vai depender da hora que acabar o aniversário, tá? Se eu conseguir estar em casa às 10 ou às 11, de repente eu mando uma mensagem dizendo que eu coloco aqui no story e mando mensagem dizendo o horário certinho, tá? Mas se eu não conseguir, eu vou também mandar uma mensagem dizendo que não haverá live, tá bom? Tudo depende do horário da festa, do aniversário que eu vou, tá bom? Que começa cedo, mas eu não sei se vai terminar a tempo. Na pior das hipóteses, quinta-feira à noite a gente estará junto. Então é isso. Deus abençoe. Um beijo grande. Ótima noite.